Meus irmãos, abramos a palavra de Deus no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme João escreveu. Evangelho segundo João, no seu capítulo 4. João, capítulo 4, de 19 em diante. Eu não vou ler do 19 em diante, não. Me perdoem. Eu vou ler do primeiro versículo em diante. Primeiro versículo do capítulo 4. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com Jesus.
Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia porventura alguém trazido que comer? Disse-lhes Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses para a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles. E ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra e diziam à mulher: já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Meus irmãos, que preciosidade de narrativa. O Senhor Jesus fica ali, enquanto os discípulos vão à cidade comprar alimento. Aquela mulher da região, mulher samaritana, ela conversa com Jesus, ouve o Senhor Jesus, depois ela sai e vai anunciar a presença daquele homem, até então um estranho. Vendo esta passagem mais uma vez, eu resolvi dar como tema da nossa meditação: Jesus é surpreendente. Jesus é surpreendente. Ele surpreende as pessoas. Ele nos surpreende. Quantas vezes isto já aconteceu conosco? Ele é surpreendente. Observem bem, no versículo 9, nós lemos: então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Ele surpreendeu aquela mulher. Não havia relacionamento de judeu com samaritano, de samaritano com judeu. O Velho Testamento nos traz a notícia, por que aconteceu aquilo, aquela separação. Então, eu posso afirmar que aquela mulher samaritana ficou surpresa com Jesus. Ele fez algo incomum. Ela ficou admirada. Mas observem também no versículo 27. Neste ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? A mulher ficou surpresa com Jesus e os discípulos também ficaram surpresos com Jesus. Não é interessante isso? Ele surpreendeu a mulher samaritana e surpreendeu os discípulos.
Mas agora vejam o versículo 40. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles. E ficou ali 2 dias. Ele que estava de passagem, agora ele surpreende o povo da cidade. Aqueles homens gostaram tanto da conversa com Jesus. Aquilo causou uma admiração naqueles corações, que eles pediram que Jesus permanecesse com eles. Imaginem bem, eles que não se davam, judeus e samaritanos, agora fazem um pedido e Jesus atende. E não ficou por mais algumas horas, não, 2 dias. Ah, como eu gostaria de saber tudo que ele falou lá em Samaria. 2 dias é muito tempo. Eu imagino a que horas ele ia deitar para dormir. Ele não parava de ensinar. Ele tinha aquele interesse pelo bem-estar das pessoas. Eu fico pensando, quantas horas será que Jesus dormia por noite? Devido à intensidade do seu trabalho e o seu interesse pelas pessoas. Meus irmãos, vendo estes versículos, é que eu cheguei à conclusão de que Jesus é surpreendente. Entenderam o porquê que eu coloquei este tema? Ele é surpreendente. Se nós estivéssemos numa reunião mais familiar, mais aberta, eu gostaria de dar oportunidade para as pessoas contarem fatos em suas vidas que causaram surpresa. Feitos de Jesus que nos surpreenderam. Mas eu quero destacar 3 coisas aqui desta passagem lida. Meus irmãos, observem comigo o primeiro ponto que eu quero destacar. Os versículos 23 e 24. Aquela mulher preocupada ali com a adoração, onde é que seria o lugar? Jesus disse no versículo 23, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Primeira coisa que eu destaco para os irmãos nesta noite: na adoração, Deus vê o coração do adorador. Na adoração, Deus vê o coração do adorador. Não é bom a gente pensar um pouco nisso? Porque as palavras de Jesus, a mulher estava preocupada. É aqui ou não? É em Jerusalém? Onde é que é o lugar apropriado para adoração? O Senhor Jesus Cristo não respondeu-lhe geograficamente, mas o Senhor Jesus mostrou àquela mulher que os verdadeiros adoradores, os sinceros adoradores, eles adoram o Pai em espírito e em verdade. Não é o lugar, é o íntimo da pessoa. Não é a qualidade de voz, não é a beleza do recinto, não é a beleza das poesias nas músicas. Tudo isso tem o seu valor, não estou desmerecendo, mas eu estou mostrando aqui que o Senhor Jesus Cristo, ele foi aqui no âmago da questão, quando ele falou que o Pai procura para seus adoradores esta qualidade de gente. Meus irmãos, isto mais uma vez me deixou pensativo. Temos todo o nosso ritual, não temos?
Temos, a igreja tem o seu ritual, a presbiteriana tem um tipo de ritual, a outra igreja tem lá o seu tipo. Temos o cerimonial. E eu dou valor a tudo isto. Eu dou valor, hein? É importante. Isto faz parte da ordem, do transcurso de um culto. Mas o culto pode ter toda a sua solenidade, pode ter todo o seu cerimonialismo, pode ter toda a técnica, mas se a adoração não partir do Espírito, Deus não recebe. E adoração não é só canto, não é só através do cântico. É outra coisa que devemos pensar. Adorar no pensamento, adorar com as palavras, adorar com o comportamento, adorar com a vida. Meus irmãos, tem muita casca, tem muito rótulo, tem muita aparência, mas eu estou preocupado, não é em primeiro lugar com a minha igreja, eu estou preocupado em primeiro lugar com a minha vida. Depois é que eu me preocupo com a igreja, é com a minha vida. Se eu estou sendo um adorador agradável a Deus, se no meu dia a dia, na minha maneira de falar, no meu estilo de comportamento, de ações, de reações, se eu estou verdadeiramente sendo conduzido pelo Espírito Santo para Deus ser adorado. O nosso catecismo, na sua primeira pergunta, que diz lá, qual é o fim principal do homem? O fim principal. Por que o ser humano foi criado? E a resposta dos teólogos, que ficaram anos estudando este assunto, anos, eles deram esta resposta. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Já imaginaram? Extraíram isso da Bíblia, recheado de versículos. Eu fui criado para glorificar a Deus. Meu irmão, a minha irmã, nós fomos criados com este propósito. Irmãos, pensando só em nós aqui, não estou pensando em ninguém, naqueles que estão ausentes, só em nós. Será que cada um aqui pode pelo menos dizer, eu tenho tentado, eu tenho procurado glorificar a Deus, adorar a Deus, eu tenho procurado fazer isto, mesmo errando bastante, mas Deus tem visto que este tem sido o meu alvo diariamente. Então esta é a primeira coisa que eu gostaria que os irmãos levassem consigo. Eu fico pensando, nós nos reunimos para um culto. Aqui não é o lugar exclusivo de adoração. O lugar de adoração é aqui, é dentro de casa, é no trabalho, é na escola, é na rua, em toda parte. A adoração tem que ser um ato contínuo. Eu fico pensando, meus irmãos, será que nós temos nos preocupado com isto? Eu sei que a mocidade de uns tempos para cá vem se reunindo às quintas-feiras na casa dos conselheiros para meditar sobre a pregação de domingo à noite. Não é isso, Glauco? Meditar. Por isso muitos jovens escrevem aí, estão escrevendo aí. Porque eles levam esse assunto e vão amadurecer mais este assunto. Isso é formidável, formidável. Agora, eu gostaria que não somente os jovens, todos nós, ao sairmos daqui,
que saiamos pensando, eu preciso melhorar a minha adoração ao Senhor. A hora que os diáconos fecharam as portas, trancaram o portão, esse assunto não ficou aqui, ele precisa sair conosco. Porque Deus, vamos pensar da seguinte maneira, os irmãos vêm à frente, cantar solos, duetos, tercetos, quartetos, conjunto coral, nós temos os mais diversos números musicais, graças a Deus por isso. A beleza da voz, a poesia do hino, a habilidade nos instrumentos, tudo isto, meus irmãos, embeleza o culto, não é verdade? Mas beleza, alguém quer ver um taquara rachada cantando aqui na frente? Não, a gente quer ver alguém que tem uma voz bonita, agradável. Tudo isso traz beleza. Isto traz edificação. É tão bom. A hora que um irmão ora, a gente está ouvindo a oração dele. Tudo o que acontece, tudo. Agora, se for da boca para fora, Deus que olha o íntimo, Deus que olha o coração do adorador, ele não vai ver nada. Não vai ver nada. Por muito bonito que tenha sido. Nada. Não vai pesar em nada. Deus ao avaliar. Porque nós avaliamos o externo. Como é que nossa pianista toca, como é que o outro canta. Nós avaliamos assim. Como é que o outro ora, como é que aquele lê a Bíblia, se está expressando aquilo que está lendo. Tudo isso nós fazemos avaliações. Não estou contra isto, mas Deus vai mais fundo. Deus olha o coração. Quem sabe aquilo que nós estamos gostando e batendo palmas, Deus está dizendo para mim, não está dizendo nada. Não está significando coisa alguma. Deu para entender esta minha colocação no primeiro ponto? Irmãos, eu tenho visto igrejas superlotadas. Eu tenho visto grandes shows. Eu tenho visto instrumentais que nos deixam pasmos. Mas, e a parte interna? Porque aquela mulher ouviu isto de Jesus. Ele procura para seus adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Aqueles que falam em espírito e em verdade, aqueles que são maridos ou esposas em espírito e em verdade, aqueles que são filhos, patrões ou empregados em espírito e em verdade, isto é adoração. É adoração. Em segundo lugar, o Senhor Jesus, ele precisa ser o ponto de convergência de tudo. Ah, meus irmãos, isto aqui, eu já pensei muito nisto, já comentei em alguns estudos, mas eu quero que os irmãos absorvam isto com toda a força. O Senhor Jesus precisa ser o ponto de convergência de tudo. Tudo precisa estar em Jesus. Voltar-se para Jesus. Nós não temos outra razão. Esta igreja existe por causa de Jesus. A Bíblia existe porque Jesus é o seu centro. Os nossos talentos precisam ser todos canalizados em Jesus. Abram comigo, por gentileza, em Colossenses, capítulo 1. Eu vou esperar um pouquinho para que todos localizem.
Colossenses capítulo 1. Observem bem, do versículo 13 em diante, Colossenses 1, de 13 em diante, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora começa a falar de Jesus Cristo. É esse Filho do amor de Deus. 14, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este, Jesus, é a imagem do Deus invisível, é o primogênito de toda a criação. Versículo 16, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. 17, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Até aí. Notaram, os irmãos? Tudo foca Jesus, tudo tem que ser dirigido para Jesus. O apóstolo Paulo chegou a dizer: para mim o viver é Cristo. Meus irmãos, Paulo comia, Paulo bebia, Paulo trocava-se de roupa, Paulo dormia, Paulo tinha amizade, Paulo trabalhava, Paulo fazia todas as coisas que um ser humano comum faz. Agora, para ele chegar a dizer: para mim o viver é Cristo, então tudo na vida de Paulo convergia para Cristo, tudo sem exceção. Quando eu começo a ver estas coisas, eu me impressiono. Vejam comigo, nós estamos em João 4, o versículo 10 diz assim: replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Versículo 14, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Versículo 26, disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Depois dele apresentar tudo isto, ele falou: sou eu. Tudo isto sou eu. É a água que dessedenta verdadeiramente. É a razão da vida. É o Senhor Jesus Cristo. Eu fico pensando, o maligno vai desviando a atenção das pessoas para a igreja, para a religião, para esmolas, para boas obras, para tantas coisas. O maligno não quer que ninguém foque Jesus, que faça convergir a vida para Jesus, porque ele sabe que é aí que está a verdadeira satisfação. Jesus disse: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. É o Senhor Jesus Cristo. Aí em João, mais adiante, Jesus disse assim: sem mim nada podeis fazer. Meus prezados, o Senhor Jesus precisa ser o ponto de convergência de tudo. Mas eu quero terminar com este terceiro ponto. Atentem para isto também. O verdadeiro, sincero e humilde contato com Jesus tem poder transformador. Entenderam bem? O verdadeiro, sincero e humilde contato com Jesus tem poder transformador. Observem comigo, 28, 29 e 30 versículos.
Versículo 28. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Agora de 39 a 42. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Irmãos, tudo começou com a ida daquela mulher àquele poço para tirar água. Não fala nada de água que ela tenha tirado. Eu creio que naquele dia ela não desceu o balde para tirar água. Porque foi mudado. O curso da vida dela foi mudado. Ela sai dali e leva a notícia para os homens da sua cidade. E ela faz uma pergunta misturada com uma exclamação. Já estava recebendo uma mudança em seu coração. Leva os homens da cidade. E o impacto foi tão grande, como eu disse no início, aqueles homens pediram que Jesus ficasse com eles um pouco. Jesus atendeu. Eu tenho absoluta tranquilidade em dizer que havia naquelas pessoas sinceridade, havia naquelas pessoas humildade, e por isso houve naquelas pessoas transformações, mudanças de vida. Lá na glória eterna, eu creio que nós vamos conhecer essas pessoas, esta mulher de Samaria, os homens que receberam o convite dela para se aproximarem daquele judeu estranho. O Senhor Jesus Cristo transformou. Neste versículo 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele. Creram. Porque a mulher foi dizer a eles: ele me disse tudo quanto tenho feito. Irmãos, Jesus transforma uma pessoa, muda uma pessoa, essa pessoa passa a ser uma transmissora da sua palavra, dos seus feitos nesta nova vida. Ela foi dizer, ela não aguentou, ela não pegou a lata d'água e foi para casa cuidar das suas lides domésticas. Ela precisava falar, ela tinha necessidade de transmitir. E aquilo foi se multiplicando, foi se multiplicando. Por isso que o Senhor Jesus Cristo falou que a seara já estava branca para a ceifa. Estava faltando era ceifeiros para ceifar. Meus prezados irmãos, esse Deus maravilhoso, Pai, Filho e Espírito Santo, que vem atuando ao longo da história da humanidade, Ele tem atuado em nós. Tem. Assim como aquela mulher teve a sua experiência gloriosa, assim como ela foi orientada pelo Senhor Jesus Cristo quanto à adoração, assim como ela conduziu, ela levou outros ao Senhor Jesus Cristo, o mesmo tem acontecido com muitos hoje, na nossa época. Eu quero que os irmãos saiam daqui dizendo, cada um dizendo para si mesmo: esse Jesus é surpreendente. Ele é surpreendente. Essa mulher nunca podia imaginar que passaria por aquela experiência tão forte. Os homens de Samaria também nunca poderiam imaginar. Eu nunca poderia imaginar que ele fosse fazer o que ele fez. Cada um aqui pode dizer isso também da sua vida. Jesus é de fato surpreendente. Surpreendente. Eu creio que ele tem
surpresas para nós, ainda, no curso da nossa vida, para a glória e honra do seu nome. Amém.